Shalom, amados. Quero continuar trazendo algo sobre o jejum em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. A palavra de Deus diz assim: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas, mestres, a saber Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Uma tradução diz: os enviaram. Esses homens se reuniam com um propósito de jejum. Eles não estavam ali para despedir Paulo e Barnabé, eles estavam ali buscando o Senhor, servindo ao Senhor e jejuando, um período de jejum. E o Espírito Santo fala com eles por quê? Porque quando você entra num lugar de jejum, a tua natureza pecaminosa, ela é diminuída e o teu espírito cresce na presença de Deus. É quebrado o jugo da natureza humana, é quebrado jugos de iniquidade, é quebrado jugos de incredulidade que impede você de ouvir a Deus. E eles estavam buscando a presença de Deus. Então o Espírito Santo vem com uma palavra: me separa esses homens, separa Barnabé e Saulo, eu tenho algo exclusivo. E então no versículo 3 diz assim: e então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram, os enviaram. Observa que eles são orientados a ter um período de oração e jejum, já era um outro jejum para agora, para enviar aqueles homens. E você vai ver no mesmo capítulo, para frente, Barnabé e Saulo já confrontar alguns endemoniados e Paulo, cheio do Espírito, fixando os olhos, disse: filho do diabo, cheio de todo engano. E repreendeu o capeta, e o capeta saiu, o demônio saiu do camarada lá que estava procurando incomodar. E você vai ver que, diante de adversidades grandes que o apóstolo Paulo teve, sempre quando ele ia contar algo, ele contava dos jejuns. Lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 26, ele diz: em viagens muitas vezes, em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, vigílias, muitas vezes, fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Ele diz: além dessas coisas exteriores que nos oprimem a cada dia, é também o cuidado de todas as igrejas. Ele diz: além de todas essas lutas, de todas essas aflições, tem algo que nos aflige acima disso, que é o cuidado de todas as igrejas. Mas ele diz em jejum, no versículo 27, muitas vezes. Hoje, o ensino do jejum em muitas igrejas, ele desapareceu. Tem pastor que ele não lembra nem quando ele falou de jejum, nem o dia que ele chamou a igreja para um jejum, ou nem o dia que ele fez um jejum. E deixa eu dizer uma coisa para você: jejum é como abastecer um carro. Aquilo que você busca de Deus vai um tempo. Depois você precisa se separar para outra vez voltar a jejuar. Se você está ouvindo esse áudio, talvez está na hora de você voltar para jejuar. Nós estamos vivendo a batalha final da igreja. E eu não sei quantos anos temos daqui para frente, mas a diversidade vai ser diferenciada a cada dia. E homens e mulheres de Deus que não parar para jejuar de verdade, eles vão ser envergonhados. Algumas pessoas serão envergonhadas. O conhecimento faz bem. A prática te dá sustentabilidade. A prática libera graça e libera poder. A prática da palavra e meditar na palavra, orar e jejuar é um cordão de 3 dobras que nunca pode se apartar. Talvez você tenha uma agenda muito corrida, ou talvez entrou numa vida de negligência mesmo, de transgressão, né? E não está mais jejuando.
Se você for observar a vida do profeta Daniel, ele estava velhinho, velhinho, perto dos 100 anos, mas você vai ver ele se separando e jejuando. Capítulo 9, capítulo 10, ele inicia esses capítulos falando de propósito de jejum. Você vai ver ele iniciando a caminhada dele, se separando, tomando um certo cuidado com o que se alimentava, mas você vai ver ele na velhice em jejuns. E nós precisamos entender isso, que Deus tem nos chamado para o jejum. Esse tempo é um tempo de necessidade de nós jejuarmos. Que o Senhor repouse sobre tua vida com uma porção nova de graça, para você fazer jejum com propósito, iniciar e terminar. Quando se começa um jejum, é bom você falar o propósito dos dias que você vai fazer, se é 3 dias, 7 dias, né? Ou 21 dias, 30 dias, 12 dias ou 40 dias. Libera a palavra, caminha, que Deus vai dar graça. A graça vai estar sobre ti.